Isso, pode iniciar. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Aqui nessa tela, pessoal, porque estava dando os últimos detalhes no. Isso, foi. Está tudo certo, tá? Bom, então, boa tarde a todos, né? Hoje nós vamos iniciar mais uma aulinha de direito penal nossa, monitoria, né? Falando. Hoje é mais uma monitoria nossa de direito penal. Na aula passada, dando uma breve introdução de tudo que nós vimos até agora, porque acredito eu que na próxima semana, terminando esse mês, nós já vamos ter a nossa aulinha presencial, que é antes da prova integrada. E que eu também acredito que esses temas que vocês vieram vendo, né, até agora, irão cair. Então, provavelmente, na nossa aulinha presencial, nós vamos ver um desses assuntos. Ver não, revisar um desses assuntos que vocês viram até agora, ok? Então, só recapitulando, nós já vimos sobre princípio da territorialidade e extraterritorialidade. Logo em seguida, vimos sobre crime tentado, crime consumado, esse foi o da aula anterior, e também a diferença de dolo e culpa, né, que é um dos assuntos de suma importância para vocês já saberem a diferença, até porque agora vocês são operadores do direito. Então, sabendo disso, vocês têm que ter em mente já a diferença de dolo e culpa, né? Porque isso é essencial para que vocês possam resolver futuras questões de direito penal. Também vimos sobre intercrimes, né? Que é o caminho do crime, onde vai ter a cogitação, né? A premeditação, preparação, execução e, por fim, a consumação, né? Caminho do crime e que é de suma importância para que nós possamos saber quando que o réu vai ser punido ou não. Então, basicamente, foi esses os temas que nós vimos até agora. E hoje, em especial, nós vamos estar terminando sobre o crime consumado. E eu também já vou adiantar a aula da minha colega Mariana, que também é monitora de direito penal. Já vou introduzir os assuntos que vocês vão ver com ela também mais a fundo, que é sobre o arrependimento eficaz, posterior e desistência voluntária. Ok? Então, essa foi a nossa introdução geral sobre o que nós vimos até agora na nossa monitoria de direito penal. E hoje, assim que nós terminarmos o crime consumado, nós vamos para dando introdução dessas três coisinhas que vocês vão ver com a monitoria de direito penal Mariana, ok? Então vamos lá. Aqui tem o sumário, porque que a gente já viu e o que nós vamos ver até hoje, que basicamente é sobre o intercrimes, que eu já disse anteriormente, intercrimes, crime tentado, o que ele é, quais são os tipos, né, de tentativa que existe. Concluímos que vai haver a tentativa quando o crime, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não se consuma. Dito isso, nós vamos entrar hoje no crime consumado e, para finalizar a aulinha, vamos dar a introdução sobre o arrependimento eficaz, posterior
e desistência voluntária, ok? Aqui nós estamos tudo com o slide que está aqui, está tudo com esses assuntos, porque eu já estou seguindo a aula de acordo com aquilo que nós vamos ver, né? Então, ele vai ficar até chegar a parte do crime consumado, mas está tudo bem, é bom que vocês fiquem organizados com os assuntos que vocês já viram também. Vamos lá. Aqui está o que nós já vimos. Questões, gabarito. E aqui. Vamos começar, então, do começo, né, pessoal? Vamos lá. Então, o que é o crime consumado? Segundo o artigo 4º, inciso 1º do Código Penal, ele diz que o crime consumado é quando vai reunir todos os elementos da definição legal, ou seja, todos os elementos do crime, e assim ele vai se consumar, ou seja, ele vai ter um resultado, né? Então, aqui eu coloquei para vocês que o desenvolvimento da ação criminosa, né, no desenvolvimento, ou seja, na hora da execução, o sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é o autor do crime, aquele que vai executar o crime. O sujeito ativo ele vai passar por etapas que constituem o intercrimes, que vocês já sabem o que é o quê? O caminho do crime. Abrindo parênteses, quais são os caminhos do crime? Cogitação, atos preparatórios, execução e consumação. Fecha parênteses. Então, etapas que constituem o intercrime, ou o caminho do crime, que é onde o doutrinador dá esse nome, e que cujo resultado, a meta, sempre vai vir a consumação. Então, para nós fixarmos, o que é o crime consumado? Crime consumado é quando vai reunir todos os elementos daquele crime e, assim, vai haver sempre o resultado que o agente pretendia, ok? Então, fechou. Agora, vamos visualizar uma notícia para que a gente possa entender mais sobre esse crime consumado. Vou pedir licença para vocês, pessoal, que hoje eu estou com a garganta um pouco ruim, então vou ter que dar umas pausinhas para poder beber água, ok? Então, vamos lá. Olha o título da notícia. Rapaz morre a tiros em via pública de Taguatinga, no Distrito Federal. Então, olha um pedaço da notícia para vocês entenderem. E aí nós vamos analisar para poder chegar à conclusão de se é ou não um crime consumado. Então, vamos lá. Um homem de 23 anos foi morto a tiros no início da tarde desta quarta-feira, dia 18, em frente a um bar de Taguatinga, região administrativa, a 21 quilômetros de Brasília. Segundo a Polícia Militar, um carro que passava pelo local diminuiu a velocidade e um dos ocupantes disparou pelo menos 8 vezes. Então, analisando a questão, nós podemos chegar à conclusão, de fato, que é um homicídio, porque o homem foi a óbito, né? Ele foi, desferiram os tiros nele 8 vezes, então foi um homicídio, trata-se de um homicídio. E por que se trata-se de homicídio consumado? Pelo fato do homem vir a óbito. Então, vocês perceberam que nessa prática, neste homicídio, houve todos os elementos descritos no Código Penal? O que diz o homicídio no artigo 121? Matar alguém. Claro que vai ter, dependendo do crime, vai ter suas qualificadoras e tudo mais. Porém, aqui o que cabe a nós agora analisar é se o crime foi consumado ou não. E aqui, pela notícia, ele foi consumado. Por quê? Porque o homem foi a óbito em razão dos disparos dessa quadrilha, né? Dessas pessoas que passavam pelo local e dispararam os tiros. Então,
sempre que vocês forem analisar a questão e o sujeito ele atingiu o resultado que ele pretendia, sempre vai tratar-se de crime consumado. Pessoal. E claro, agora vocês já têm a capacidade para poder entender a diferença de tentativa e a diferença de crime consumado. Por quê? Quando se vai dar a tentativa? A tentativa, ela vai se dar quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime ele não se consuma. Aqui, ó, vou até colocar para vocês voltar para que a gente possa nunca mais errar quando se trata de crime de tentativa. Então, lá está previsto no artigo 14, inciso 2º do Código Penal. O que diz? Tentado quando iniciada a execução, ou seja, iniciada a prática criminosa, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, por circunstâncias externas, por circunstâncias que o agente ele não esperava, o crime ele não se consumou, ou seja, não chegou a um resultado. E aí, nós vimos que temos espécies de tentativa, né? Que não cabe agora, mas quando se trata de crime consumado, vai se consumar quando reunir todos os elementos do crime e o agente chegar ao resultado que pretendia. Fechou? Fechou. Agora, pessoal, nós vamos entrar numa parte, agora que nós já sabemos a diferença de dolo e culpa, já sabemos a diferença de crime tentado e consumado, também temos a capacidade de dizer o que é nexo causal, né? Quando que vai se dar o nexo causal, né? Que é quando há quando tem um nexo causal, ou seja, tem essa relação entre a conduta do criminoso e a conduta do agente e um resultado, ou seja, quando tem a relação entre essas duas coisas. Agora nós podemos entrar nessa parte de arrependimento eficaz, arrependimento posterior e desistência voluntária. Porque nessa parte, em especial do direito penal, vão juntar todos esses conceitos, todos esses conteúdos, e vocês já vão saber, de fato, o que se trata cada um. Bom? Então, vamos lá. Aqui, como eu já havia dito no começo da aula, nós vamos falar, né, dando uma introdução a esses assuntos. Boa tarde, tudo bem? Pessoal, estou olhando para cá porque eu também estou fazendo live no Instagram, então ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, estou falando com eles, ok? Então, retomando. Aqui nós vamos dar uma introdução ao arrependimento eficaz, posterior e desistência voluntária. Por que vai ser só uma introdução? Porque, como dito no começo da nossa aulinha, a monitora Mariana, né, ela vai aprofundar nesse assunto mais com vocês. E assim, resolver questões e tudo mais. Aqui é mais uma base para que na próxima aula vocês já chegam cientes do assunto. Tá bom? Então, é isso. E o que é o conceito? O que se trata essas coisas? Né? O Código Penal, ele destaca algumas excludentes. O que é excludentes, Sara? As excludentes, a maioria delas vão servir para diminuir a pena do réu, ou até mesmo para poder isentá-lo daquele crime que ele cometeu. Então, dentre essas excludentes, nós temos excludentes de licitude, ou seja, que vai excluir aquele ato ilícito, aquele crime que o agente cometeu, de excludente de culpabilidade. Aqui, quando se trata de culpabilidade, é quando vai afastar
se cometido, se seguido os requisitos, vai afastar a culpa do agente, né? Ou de excludente de tipicidade. Ou seja, quando o juiz ele reconhecer que aquela conduta, aquele ato, ele não está previsto no Código Penal. E se não está previsto no Código Penal, foi excluído o tipo dele. Ou seja, não vai ser considerado crime. Então, para finalizar, essas excludentes elas vão servir para ou diminuir a pena do réu, deixar a pena dele um pouco menor, ou para isentá-lo. Isentá-lo significa excluir a atitude dele, ou a culpabilidade, ou a tipicidade, ou seja, fazer com que ele não seja isento daquela pena, seja isento de cumprir aquilo que está previsto para ele. Certo? Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver é sobre a desistência voluntária. Então, pessoal, a desistência voluntária, ela está prevista no artigo 15 do Código Penal e diz que aqui ela vai dizer que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Coloquem, gravem isso, pessoal, essa parte aí. Porque nessas duas ocasiões, o artigo diz que o agente... O artigo diz que o agente ele só vai responder pelos atos já praticados. Ou seja, dependendo da conduta, a pena dele vai ser menor. Por quê? Ele vai responder só pelos atos já praticados, né? E não por um crime consumado, que é, claro, obviamente, uma pena maior e tudo mais. Ok? Então, vamos lá. Aqui, para vocês destacar no artigo, vocês vão dividir em duas partes, né? Desiste de prosseguir na execução, que significa o quê? Desistência voluntária, e impede que o agente se reproduza, é o outro já, que vocês vão ver em seguida a esse. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês saberem da desistência voluntária. Por que é voluntária? Porque o agente, por sua própria vontade, sem que alguém mande e tudo mais, ou seja, voluntariamente, ele vai fazer com que o resultado se produza. Ele vai desistir de prosseguir com aquela ação, desistir de prosseguir com aquele ato criminoso. Sara, mas como assim? Vou dar para vocês um exemplo sobre isso. Então, vamos lá. Imagine comigo que o agente ele desiste de prosseguir com o roubo. Vamos lá. Eu, Sara, saí de casa, já estava com a arma, já passei pela cogitação, pensei no roubo, preparei, comprei arma e tudo mais, e falei, vou roubar aquele mercado. Ao chegar no supermercado para poder roubar de fato, eu vou lá, anuncio o roubo com a arma na cabeça da pessoa, porque o roubo ele tem que ter violência ou grave ameaça à pessoa, né? Então, vamos supor que eu falei que seria um roubo, e que se a pessoa não me desse aqueles bens que ela teria, eu iria matá-la. Só que, na hora que a mulher vai pegar o celular para me entregar, eu vou lá e desisto. Eu falo assim, nossa, não tá certo o que eu estou fazendo, vem para mim, a minha consciência pesa, e eu fico triste com aquela situação toda, e eu falo assim, ai, não compensa eu estar aqui roubando, porque eu sou uma operadora de direito, e isso vai me influenciar lá na frente e tudo mais. Questões minhas comigo mesma. E eu voluntariamente
pela minha vontade, vou lá e deixo de prosseguir com aquela ação, com aquele ato criminoso, que é o roubo. Então, isso vai ser considerado uma desistência voluntária. Olha para vocês verem, por que vai me ajudar? Porque é bom eu saber sobre esse assunto. Porque vamos supor que você é um advogado e você está defendendo uma pessoa que possivelmente, olha, eu já dando uma de advogado, mas vamos supor que você está defendendo uma pessoa que possivelmente cometeu um roubo e um promotor de justiça, que é aquele que denuncia, né? Você está lendo na denúncia que o promotor colocou lá que o agente foi lá, ele foi lá e roubou mesmo, tudo mais, a vítima, tudo mais, e ele acusa a pessoa de ter roubado, né, com a pena de roubo, que é uma pena altinha até. Só que você, como advogado, analisando o caso concreto, analisando a questão, vai lá e reconhece que está se tratando de crime, de desistência voluntária. Por quê? Ao terminar aquele crime, o seu cliente ele foi lá e falou: não, não é isso que eu quero, não sei porque eu estou fazendo isso, e parou de cometer aquele crime por se voluntariando com aquilo, né? Por questão sua mesmo. E aí ele parou de cometer aquele crime e não pegou os pertences daquela pessoa que ele estava ameaçando. Então, isso vai ser considerado uma desistência voluntária. E o que vai acontecer com essa pessoa? Eu vou defender a parte que ele só vai responder pelos atos já praticados. E quais foram os atos praticados nesse caso concreto que eu disse para vocês? A prática de tentativa de roubo, né? Então, o meu cliente, eu vou defender a tese de desistência voluntária, onde o meu cliente, apesar de ter ido lá até o supermercado, ameaçado a pessoa com uma arma, falando para a pessoa que se ela não entregasse os bens, eu iria matá-la, eu vou lá e, apesar do meu cliente ter feito isso, ele foi lá e parou com essa ação antes de pegar os bens da vítima, né? Antes de pegar os bens da vítima. Então, se ele não pegou os bens da vítima, ele cometeu uma tentativa de roubo. O crime de roubo ele não se consumou. Sendo assim, houve uma desistência voluntária. Entenderam? Então, basicamente, é isso que vai dizer a desistência voluntária. E por quê? Porque não houve a subtração de coisa alheia móvel para si, para a pessoa que estava roubando. E aí, automaticamente, o agente ele vai ter uma pena menor por isso. Tá? Então, essa é a parte da desistência voluntária. Agora, quando se trata de arrependimento eficaz, vocês vão ver que aqui ele é basicamente a mesma coisa de desistência voluntária, né? Então, tanto que ele está previsto no mesmo artigo em que a desistência voluntária, que diz o quê? Vamos lá ver o artigo de novo, para a gente ter a certeza. Ó, artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, aqui, então o agente ele desistiu, ele estava cometendo aquela prática criminosa, mas antes de consumar aquele crime, né, que ele pretendia, ele foi lá e parou com aquela ação, com aquela execução. Então, nós já definimos que isso seria desistência voluntária. Aí aqui, ó, vocês vão ver que o arrependimento eficaz, o agente ele vai impedir com que o resultado se produza. Então aqui, ó, que eu coloquei para vocês. A execução dos atos, né, do ato criminoso, daquela prática criminosa, ela já foi concluída. Então vamos criar um cenário aqui na nossa cabeça para enxergar isso, né, que a execução do ato ela já foi concluída. Vamos supor que
Eu eu estou desgostosa com a vida, que eu já expliquei para vocês que estar desgostosa com a vida é estar mal com a vida e cabeça louca e tudo mais, de saco cheio. E usar esse termo desgostosa com a vida é uma coisa que a gente usa bastante no direito. Então, voltando. Vamos supor que eu, desgostosa com a vida, vou lá e não gosto vamos usar o nome que está aqui da Rafaela. Eu não gosto da Rafaela e um dia, vamos supor que ontem ela me viu na rua e mexeu comigo e eu falei, vou matar a Rafaela. E aí eu vou lá, só que o meio que eu quero utilizar para poder cometer esse ato criminoso é a faca. Vou lá, compro uma faca bem afiada e vou para matar ela. Qual que é o motivo? Ela foi lá e mexeu comigo na rua e eu não gostei. Então, eu sei onde a Rafaela mora, eu vou até a residência dela, sabendo o horário que ela sai para ir trabalhar. Com a faca, eu vou lá e disparo facadas nela. Vamos colocar aí umas 5 facadas no corpo dela. Disparei 5 facadas no corpo dela. Só que, ao olhar aquela situação toda, eu começo a me desesperar. Por quê? Muito sangue para cá, sangue para lá. Eu sou uma pessoa que não gosta de ver sangue. E eu falo, putz, desculpa a palavra, pessoal. Coloca a mão na cabeça e falo, putz, o que eu fiz da vida? E aí eu começo a agir rápido. Eu falo, meu Deus, eu tenho que fazer com que a Rafaela ela não morra. Porque apesar de eu estar brava com ela, eu não quero que ela venha a óbito. Eu só queria dar uma sacada nela. Vamos dizer assim, tá? Entre aspas, tá, pessoal? Uma pessoa que dispara facadas, que é o quê? Quer matar a pessoa. Mas tá. Aí eu vou lá e antes que esse crime se consuma, chamo o SAMU e mesmo chamando o SAMU, eu vou lá e falo, nossa, ele vai demorar muito. Vou lá, pego a Rafaela e levo ela para o hospital. E aí, com tudo, com a preparação dos médicos e tudo mais, a Rafaela ela sobrevive aos ferimentos. Tá vendo? Depois desse trâmite todo que eu contei, a história da Rafaela, de eu querer matar a Rafaela, vocês perceberam que nessa situação o crime ele se consumou? Ele consumou. Por quê? Eu fui lá e quis disparar as facadas na Rafaela, certo? Só que apesar do consumo, não, o crime ele estava para se consumar, porém, antes dele se consumar, de chegar no resultado, eu fui lá e salvei a Rafaela. Então, sempre que o agente, ele, mesmo cometendo aquela execução criminosa, ele impedir com que o resultado aconteça, vai ser considerado um arrependimento eficaz. Porque ele se arrependeu daquela prática que ele estava fazendo e impediu que o resultado aconteça, né? Ele impediu que aquela consumação acontecesse. E isso vai ser considerado arrependimento eficaz. Um outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, para que fique bem claro, e é um exemplo utilizado bastante pela doutrina. Tá? Vocês vão ver aí quem usou o CAPES principalmente. O Fernando Capês ele gosta bastante desse exemplo. E cita bastante esse exemplo no livro dele. Que é o exemplo da pessoa que quer envenenar a outra, o seu desafeto, para poder matá-lo. Então, vamos imaginar o cenário de que a pessoa ela foi lá, ela comprou, olha o intercrimes aí. Eu sempre estou lembrando vocês, para que vocês não possam esquecer mais. Então, vamos lá. A pessoa foi lá, não sei lugar que compra veneno, mas vocês devem saber. Vamos supor que vende no mercado. Não sei se vende, porque eu não mexi com isso. Mas vamos supor que ela foi até o mercado, comprou o veneno, ou seja, ela pensou naquilo, foi para os atos preparatórios. Comprou o veneno,
chegou até a casa dela, convidou o seu desafeto, né, ou o seu desafeto, para ir até a sua casa almoçar, mas misturou no prato dela o veneno para que ela comesse e ela morresse. Ah, Sara, mas com qual motivo essa pessoa queria matar o seu desafeto? Sei lá, gente, vamos supor que era a amante do marido dela. Tá? E a pessoa com raiva porque queria matar a mulher, que seria a amante do seu marido, e foi lá e colocou o veneno na comida dela. Ah, Sara, mas se era a amante do marido dela, como que ela vai convidar a amante para casa? Vamos supor, gente, inventa na cabeça de você, coloque que ela virou amiga da amante do marido para poder se vingar e depois, em seguida, matar. Ok? Então, fechou. Imagine isso na sua cabeça. Então, ao colocar esse veneno, né, falar para ela, senta aqui, vamos almoçar junto, preparar o almoço com todo carinho para você. Precisa arrumar seu prato? Não, deixa que eu arrumo. Foi lá e arrumou o prato dela. E colocou o veneno escondido, né, enquanto a amante ia para o banheiro. Né? E aí, ao comer essa comida, a pessoa que colocou o veneno, né, a mulher que colocou o veneno na comida da amante, ela olhou para a cara da amante, conversando com ela, começou a gostar da amante. Gostar mesmo. Criar um laço afetivo. E aí, por criar esse laço, vamos dizer assim que ela criou esse laço com essa amante, ela não quis mais cometer aquele ato. Então, ela sabia que tinha um antídoto que pudesse cortar esse veneno. Né? Porque ela tinha crianças em casa, vamos colocar que ela tinha crianças em casa. E se por acaso essas crianças tomassem tudo mais, esse veneno, ela poderia dar esse sentido. E aí, para poder, antes do veneno fazer efeito, né? Antes dela terminar de comer a comida que estava com essa substância, ela foi lá, pegou o antídoto e que cortava esse efeito e deu para a amante. Fechou. No nosso casinho, o que aconteceu? Ela foi lá, executou aquela prática criminosa, mas antes que a amante viesse a óbito por conta do veneno, ela deu esse antídoto para a amante. Dando esse antídoto, o que aconteceu? Como que eu vou reconhecer isso? Como um arrependimento eficaz. Por quê? Ela não quis mais chegar àquele resultado, não quis mais matar a amante, não quis mais com que houvesse consumação. Então, ela fez tudo o que ela podia para impedir aquela consumação. Como que ela fez isso? Entregando o antídoto para a amante. E ao entregar o antídoto para a amante, ela impediu com que aquele resultado chegasse ao final. E aí, como que vai ser resolvido essa questão no mundo jurídico? Aqui vocês vão perceber que vai acontecer a mesma coisa da desistência voluntária. O agente que cometer esse crime e se arrepender, o arrependimento eficaz, ou seja, impedir com que a consumação venha a acontecer, o agente vai responder só pelos dados praticados. Ou seja, vamos colocar aqui uma tentativa de homicídio, tá? Aqui ele vai ter uma pena menor do que o homicídio, porque ele fez tudo aquilo que podia para poder impedir a consumação, ok? Então, coloquem na cabeça que o arrependimento eficaz e a desistência voluntária sempre vão estar previstos no mesmo artigo, que é o artigo 15 do Código Penal. E se está previsto aqui no artigo 15 do Código Penal, o agente, como vai responder por todos aqueles atos que ele já tinha feito, né? E não por um crime consumado. E aí ele vai ter uma pena menor, certo?
certo? Agora, nós vamos falar sobre o arrependimento posterior. Então, nós já passamos pela desistência voluntária, arrependimento eficaz, e agora temos o arrependimento posterior, tá? Aqui o artigo já vai mudar. Aqui nós vamos, o arrependimento posterior ele vai estar previsto no artigo 16 do Código Penal, tá? E aqui o Código Penal ele vai dizer que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, se a pena vai ser reduzida, aqui nós vamos. Lembra que eu falei para vocês que no Código Penal sempre vai ter alguma exponente, seja de ilicitude, de culpabilidade, né? Então, aqui vai ter um reduzimento de pena, né? Então, ele vai ter uma pena menor daquele crime que cometeu. Agora, vamos analisar parte por parte. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Ou seja, aqueles crimes que não tem nenhum tipo de violência, a pessoa não fala, vou matar você, senão você vai... Vou matar você se você não me der esse celular e tudo mais. Ou seja, não teve nada disso. Não teve essa frasezinha que todo mundo, né? Aquelas pessoas que vão cometer um crime falam. Reparado o dano. Ou seja, vamos supor que eu quebrei o carro do... Eu quebrei o carro do meu marido porque ele me traiu. Então, se eu reparar o dano ou restituir a coisa, o que seria restituir a coisa? Sei lá, vamos supor que eu fui lá e furtei um celular. Só que por decorrências alheias à minha vontade, o celular foi e quebrou. E aí eu vou lá e restituo aquela coisa antes da pessoa me denunciar. Então, essa vai ser a parte da restituição da coisa. E aqui tá até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, aqui vai ser antes, se eu fazer essas coisas, o quê? Reparar o dano ou restituir a coisa antes do recebimento da denúncia, né? Ou da queixa, por ato voluntário, ou seja, por minha vontade, sem que eu seja coagida ou tudo mais, a minha vontade, a minha pena por aquele ato, ela vai ser reduzida de 1 a 2/3, certo? Então, o exemplo que eu coloquei disso é um exemplo também que a doutrina ela faz muito, coloca muito nos seus livros, é o exemplo do crime de furto. O que é o crime de furto? O crime de furto, Ah, salvo... Oi, tudo bem? Aqui é o José, lembra da pastoral? tudo bem? Oi, querido, pode falar. Então, tenho uma dúvida. Desculpa atrapalhar a aula. Você Não, falou, tem isso. quando você falou assim, que reparar do dano ou restituir da coisa, pode ser um exemplo, por exemplo, se eu caluniar ou ofender alguém verbalmente na rua? Não, aqui vocês vão ver que o dano ele sempre vai ser físico, Dano digamos assim. material. Isso, um dano material, exato. Coloque do arrependimento posterior, sempre coloque de um dano material, tá? Porque quando se trata dessa parte de crimes contra a honra, já é mais difícil se encaixar como exemplo nesta questão, tá? Então, coloque sempre como um dano material, porque na Entendi, maioria dos casos vai ser um dano material, tá bom? entendi. Obrigado. De nada.
E aí depois nós até podemos confirmar com a professora Luzia se isso pode acontecer. Mas Sim, eu acredito fortemente que não, porque é um dano material, né? Para você poder restituir, né? Reparar aquele dano. Ou tá seja, bom. sei lá, arrumar um carro, um vidro. Aí tem que ser físico mesmo, tá? Tá, Então vamos entendi. lá. Alguma dúvida, outra dúvida até agora? Não, não, tá tranquilo até aqui. Tá bom. Qualquer coisa, você pode interromper a aula, tá? Fica à vontade. É porque como eu estou aqui com o slide aberto totalmente, eu não consigo ver quem está na chamada. Mas pode abrir o microfone e falar sim, tá bom? Tá, joia. Obrigado. Nada. Então, voltando aqui, pessoal. Aqui, coloque na cabeça nos crimes cometidos, do dano material mesmo, tá? Então, vou ler de novo o artigo, já que a gente já separou cada palavrinha e tudo mais, para saber do que se trata. Nós vamos ler de novo para poder entrar nos exemplos que pode ser colocados no arrependimento posterior, tá? Então, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, ou seja, aquela coisa que eu fiz, cometi aquele dano, né? Ou que eu furtei e tudo mais, antes do recebimento da denúncia. Vocês já sabem a diferença de denúncia ou queixa? Sim, Hum? sim. Pode dizer? A Luzia disse que, como você falou, tem diferença. A Isso. denúncia é uma peça inicial de processo de ação pública, ou seja, é o promotor que encaminha para o juiz, né, narrando os fatos para dar abertura. Agora, a queixa, se eu não me engano, é para processo de ação privada, como, por exemplo, crimes contra a honra. Aí é o advogado da pessoa, da vítima que foi ofendida, que escreve, que relata tudo e que manda para o juiz. Mais ou menos assim que a Luzia explicou na minha sala. Isso, perfeito. Perfeito mesmo. Parabéns. É isso, justamente isso que você falou, é José, né? Isso? Sim, José. Isso. José, perfeito. Definição que você falou. Quando se trata de denúncia e de queixa, é essa mesma diferença. A denúncia, ela sempre vai ser para crimes cometidos de ação pública, né? Então, vamos supor que eu vou noticiar. Aqui nós não falamos que vamos fazer a denúncia lá vocês que são operadores de direito já tem que saber essa parte, que é quando acontece um crime de ação pública, ou seja, vamos supor um homicídio, nós vamos chegar até a delegacia e vamos falar assim: gostaria de noticiar os fatos de um homicídio, não fazer uma denúncia, porque a denúncia, quem vai fazer é o promotor. O promotor que vai escrever lá na denúncia o que aconteceu, o que ele vai acusar o que ele vai acusar o réu e tudo mais. Então, nós falamos que vamos até a delegacia noticiar os fatos de um homicídio, ou então ir até a delegacia noticiar, fazer a notícia dos fatos e, ao final, concluir com uma queixa. Isso aqui. Tá bom? Então, essa é a diferença. E, para terminar, para o ato voluntário do agente, vai ser o ato que o agente mesmo, por conta própria, quis fazer aquelas coisas antes do recebimento dessa denúncia da queixa, a pena dele vai ser reduzida de 1 a 2 terços. Então, a pena dele vai ficar menor, de acordo com aquele crime, certo? Certo. Agora, um exemplo científico que nós utilizamos para nunca esquecer disso é o exemplo do furto. Furto, salvo engano, está previsto no artigo 125 do Código Penal. E ele fala que subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel. Qual é a diferença de furto ou roubo?
Vocês A, sabem di- já me dizer? Vamos lá. a diferença é que furto é quando você toma para si algo, mas sem o uso de violência ou grave ameaça. Já o roubo acontece com grave ameaça e violência. Perfeito. E por que que você acha que o furto ele cabe no arrependimento posterior? Você como advogado, por que que você sustentaria essa tese? Eu sustentaria dizendo que o meu cliente ele não usou de violência ou grave ameaça para subtrair coisa alheia. Perfeito. É isso mesmo, você entendeu perfeitamente. Quando nós falamos de arrependimento posterior, não vai conter violência ou grave ameaça. Se porventura vocês verem um crime, né, ou uma questão em que o agente ele cometeu aquele crime com violência à pessoa ou de alguma forma grave ameaça, não vai se encaixar em arrependimento posterior nunca. Por isso que nós colocamos aqui o furto, porque o furto justamente é isso: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Não há um emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Isso nós vamos enxergar quando se trata de roubo, que há um emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, além da subtração de coisa alheia móvel para si ou para outro. Então, vamos fixar isso na cabeça com um exemplo. Um exemplo disso, do furto, vamos supor que eu, Sara, estou lá na pastoral universitária, né, na faculdade, e todos estão numa roda conversando e tudo mais, e na mesa do nosso querido Kennedy, que todos nós conhecemos, tem vários celulares, vários iPhones lá moscando. Vamos usar esse termo, tá? Que é mais social. Tem vários iPhones lá moscando. E se esses iPhones estão lá, tá todo mundo lá conversando, eu vou lá e falo assim, já que tá todo mundo conversando, não tem ninguém vendo, o meu celular é Android, eu vou pegar um celular para mim e ninguém vai saber. E aí eu vou lá, pego o celular, coloco dentro da bolsa, começo a conversar como se fosse ninguém. Aí nisso, acabou a conversa, a pastoral ia fechar, e eu saio com o celular na minha bolsa. Só que vamos colocar vamos supor que eu me arrependo. Eu chego em casa e descubro que a pessoa que eu furtei aquele celular, né, era uma pessoa que trabalhou muito para ter aquele celular e só tinha aquele recurso para eu poder estudar, né? Então vamos supor que eu descobri isso desse celular que eu furtei. Vocês viram que, né, no meu caso concreto, em que eu narrei aqui para você, vai se tratar de um furto, porque não ameacei ninguém, não coloquei a arma na cabeça de ninguém. E nem falei para a pessoa que se ela não me entregasse aquilo, eu iria, sei lá, ia bater na cabeça dela, ou ia matá-la e tudo mais. Então não houve emprego de violência grave ameaça. Eu apenas peguei o celular enquanto ninguém estava vendo e levei para minha casa. E aí, ao chegar em casa, eu descubro essa situação, que a pessoa só tinha esse recurso para estudar na faculdade, tinha trabalhado muito para poder conquistar esse celular. Vamos até colocar no nosso exemplo que a pessoa estava procurando o celular num dia depois que eu furtei. Então, no dia depois que eu furtei, ela conta que estava desesperada porque perdeu o celular e só tinha aquele recurso para poder estudar. E aí eu fui lá e me arrependi. Falei, poxa vida, a pessoa com quem eu furtei o celular só tinha esse recurso, esse meio para poder estudar. Vou devolver. E aí, no mesmo dia, o celular ainda estava na minha bolsa, eu fui lá e entreguei para ela de volta o celular que eu peguei. Aqui, o que vai acontecer? Apesar de eu ter cometido um furto, que é um crime previsto no Código Penal, tem a pena, a minha pena ela vai ser reduzida, né? Por quê? Porque eu restituí a coisa, ou seja, eu devolvi aquela coisa que eu tinha furtado. E também não tinha nenhuma denúncia, nenhuma queixa, né?
no meu nome. Então, aqui eu vou, nesta situação, restituindo a coisa antes do recebimento da denúncia ou da queixa, por minha vontade, né, a minha pena vai ser reduzida. Aqui, salvo engano, pessoal, se não tem denúncia e não tem queixa, apesar de ser um crime previsto no Código Penal, pode ser que seja até. Eu tenho até uma excludente de ilícito, não, porque isso é isso. Pode ser que eu tenha até uma excludente de tipicidade, ou seja, se eu restituir a coisa antes do recebimento da denúncia, não é crime, né? Porque eu devolvi aquilo. Então, ela não vai se concretizar. Se não se concretizar, apesar de ter se concretizado, se consumado, eu restituí aquela coisa antes do recebimento da denúncia ou da queixa, então não vai haver crime, certo? E aqui a pena vai ser reduzida em alguns casos. É isso mesmo. Em alguns casos que vai entrar essa parte da pena. Certo? Certo, José? Agora acho que Certo. já deu o nosso coisa, a gente já pode ir fechando. Então, aqui, pessoal, nessa nossa aulinha, foi uma breve introdução do que seria, né, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior, onde vocês vão ver mais a fundo com a monitora Mariana, que vai resolver questões com vocês sobre esses assuntos, ok? Então, muito obrigada mais uma vez pela aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham, de fato, aprendido nesses assuntos que nós falamos aqui hoje. E se houver alguma dúvida aqui, como eu coloco sempre na aulinha para vocês, tem o meu Instagram, tem o meu telefone, que é também o WhatsApp. É só mandar mensagem que eu respondo, tá bom? Um beijo, pessoal, e até a próxima aulinha. Obrigada, viu, José? Obrigado, Sara. Depois na pastoral a gente conversa mais. Muito obrigado pela aula. Sim, por nada, querido. Até a próxima. Oi.